Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos dar continuidade à 4ª temporada deste programa. Agora que você já sabe, meu caro ouvinte, estamos estudando uma outra obra de Pedro de Camargo, Nas Pegadas do Mestre, uma obra editada pela Federação Espírita Brasileira, em que Pedro de Camargo é o autor, sempre nos ajudando a compreender a origem do entendimento das palavras de Jesus, a origem do Evangelho, suas diretrizes, seus horizontes, sua amplitude, sua aplicação em nossas vidas. Sempre coordenando os estudos, baseando-se nas obras do Pentateuco kardeciano. Hoje, dando continuidade aos capítulos dessa obra, temos o título Sursum Corda. Pedro de Camargo gosta muito dessas frases em latim, pois refletem uma origem muito interessante com relação ao entendimento dos valores do Espírito, que foram muito desvirtuados por muitos de nós, espíritos, ao reencarnar na religião humana. Essa frase significa, meu caro ouvinte, corações ao alto, ou seja, aquela postura do olhar da alma para o alto, para Deus, em oração, transcendendo-se, arrebatando-se em prece. E ele inicia com uma frase do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos são os que o conquistam. Não vamos interpretar de forma literária, ao pé da letra, meu caro ouvinte, essas palavras, porque essa força não é física, essa violência não é um confronto, não é uma ideia do uso das guerrilhas, das revoluções, da rebeldia de cada um de nós, mas uma outra força. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. O reino dos céus é dos fortes. Os abúlicos, meu caro ouvinte, vem de abulia, que é a incapacidade de decidir, de escolher, de tomar decisões. Os pusilânimes. Quem são os pusilânimes, meu caro ouvinte? São aquelas pessoas sem caráter, frouxas, inseguras. E os covardes jamais o alcançarão. Sua posse depende de uma porfiada conquista, ou seja, um esforço contínuo, uma determinação, um despertar de consciência. A obra da salvação é obra de educação. Educar é desenvolver os poderes latentes do espírito, dentre os quais sobressai a vontade. É com o poder da vontade que se alcança o céu. A vontade, disse um eminente educador, é a força principal do caráter. É, numa palavra, próprio homem. Tomás de Aquino, interpelado por certa senhora de alta sociedade sobre o que se fazia preciso para ganhar o céu, respondeu: querer. Eis a fonte da força, meu caro ouvinte. Eis a atitude hercúlea e que foi tomada a ideia de violentos para que se conquiste.
Mas essa violência não é nenhuma ação contra quem quer que seja fora de nós. É uma atitude, um bom combate contra nós mesmos, contra a nossa preguiça, contra a nossa inanição, a nossa dúvida, a nossa descrença a respeito dos valores do Espírito. Então, toda essa atitude de força ela vem da decisão do uso da vontade, do querer. Por isso que o reino dos céus é para aqueles que se fortificam no propósito. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, As Leis Morais, na questão 644, Allan Kardec perguntou: para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? E os espíritos orientadores da humanidade responderam: sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então aqui os espíritos estão dando a resposta com relação à superação das nossas más tendências e das facilidades do meio, com uma apresentação de uma resistência. Aqui está a força da coragem. Aqui está o uso desbravador da alma diante das adversidades. A resistência da escolha que fazemos em nos negarmos às facilidades. E a questão 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Então, quantos de nós justificamos pelas nossas tendências como necessidades e até de liberdade para então vivenciar atitudes de desvarios morais, de desregramentos? E os espíritos respondem: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então somos nós mesmos que ultrapassamos os limites das necessidades e criamos outras necessidades falsas pelos excessos, por atitude de fraqueza, por inanição, por preguiça, por falta do uso da vontade, por falta do desejo de querer melhorar-se. E Pedro de Camargo vem nos explicar: a maioria dos erros que cometemos são atos de fraqueza moral. Os vícios dominam-nos, a cólera arrebata-nos, o ciúme consome-nos, a ambição perturba-nos, o orgulho cega-nos, o egoísmo envilece-nos. Dissimulamos a cada passo, abafando a verdade, preterindo a justiça, ou seja, deixando a justiça de lado, pactuando com a iniquidade, ou seja, os erros, o mal. E tudo por quê? Por fraqueza. Uma vontade frouxa, deseducada, é a causa dos fracassos, dos desapontamentos, das quedas e das humilhações por que passamos na trajetória da existência. O reino dos céus há de ser tomado à força. É o único caso em que a violência se justifica. Mas cuidado, meu caro ouvinte, essa violência não é contra ninguém, não é física. Ela é um esforço de superação moral perante nós mesmos. Voltamos a afirmar: sem energia de vontade
não se doma a animalidade, que nos degrada. Não se sobe a simbólica escada de Jacó. Tem coragem moral, não se abraça a verdade, nem se vive segundo a justiça. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19, a fé transporta montanhas. A fé humana e a divina é o item 12. No momento do homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio em estado latente, e que lhe incumbre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida, senão pelo lado religioso. Por que o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e por que o tem considerado apenas como chefe de uma religião? Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores, e se não se chegue a vencer. Vamos continuar estudando o capítulo Sursum Corda, que significa corações ao alto, já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos numa nova temporada do programa Obras de Pedro de Camargo, com estudo nas pegadas do Mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira. O autor é Pedro de Camargo e vem nos elucidar nesse capítulo o uso da energia, do querer, da vontade, da atitude desbravadora, da firmeza e determinação de buscarmos a nossa evolução espiritual, saindo da inércia, da preguiça, das desculpas e das buscas equivocadas na alimentação da ilusão, anestesiando a consciência e criando os vícios. É nesse sentido que o reino dos céus deve ser tomado à força,
Essa força é a coragem, meu caro ouvinte, de desejar vencer, de usar a vontade numa direção adequada no crescimento espiritual. E Pedro de Camargo continua dizendo: o Apocalipse, em sua linguagem parabólica, diz: não és frio, nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. És morno. Por isso estou para te vomitar de minha boca. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. O morno é o fraco, é o tíbio, ou seja, o enfermo, o indeciso, o medroso, que não sabe porfiar, não sabe se dirigir, escolher, que foge espavorido das lutas e das pelejas, dos desafios. Jesus disse aos seus discípulos: ide, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Deu o Livro dos Espíritos, em sua segunda parte, a questão 264, que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. É isto, meu caro ouvinte, o que significa ser ovelha no meio de lobos. Ele queria, portanto, homens resolutos, dispostos a enfrentar obstáculos e a conjurar perigos. A ovelha no meio da alcateia corre risco iminente, e o mestre aponta e salienta esse perigo, ordenando peremptoriamente: ide, referindo-se ao caminho da salvação. Disse que esse caminho é estreito, como estreita é a porta que lhe dá acesso. Para melhor elucidar o caso, acrescenta: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a tudo, inclusive a própria vida. Tome sua cruz e siga-me. Os dizeres acima não dão margem a mal-entendidos. Eles exprimem clara e positivamente que, para ser cristão, o homem precisa tornar-se forte, corajoso, intrépido. E o Mestre o exemplificou, dando perfeito testemunho na sua vida terrena, de integridade de caráter, de valor moral e de intrepidez. Ninguém me convence de pecado. Eu venci o mundo. Seja o teu falar sim, sim, e não, não. Não temais os homens. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. São frases de um espírito forte e valoroso. A expulsão dos vendilhões do templo, dadas as condições e o meio em que se operou, foi mais do que um ato de coragem moral. Foi um cartel de desafio atirado pelo mestre a uma horda de inimigos ferozes e poderosos. Então foi uma atitude de grande força moral do mestre, mas sem perder o equilíbrio, meu caro ouvinte. O homem atual carece de valor moral. O parasitismo crescente comprova tal asserção. Atravessamos uma época de crise de energia. E olha, meu caro ouvinte, que Pedro de Camargo está falando do século passado. E o quanto vemos ainda essas mesmas crises hoje em dia. Não de energia elétrica,
como clama a imprensa de nossos dias, mas de energia moral, de coragem cívica, de inteireza de caráter. Semelhante crise é de consequências gravíssimas para a humanidade. A crise de energia elétrica acarreta males relativos e sanáveis, enquanto que a crise de energia moral, se não for conjurada, trará dissolução social. Determinará um verdadeiro cataclismo mundial. É um alerta muito valoroso de Pedro de Camargo para todos nós que temos no Mestre Jesus, guia e modelo da humanidade, referência e exemplo de vida, como condição favorável de crescimento espiritual, de energia moral. Não nos permitamos, meu caro ouvinte, as facilidades do mundo. Não vivenciemos os convites aos desvarios morais, às condições sem o exercício do mérito da conquista. Pedro de Camargo está trazendo claramente da integridade moral, do caráter do Cristo, toda essa atitude de fortaleza espiritual, fortaleza de caráter, de luz. Essa é a fortaleza que temos que buscar na determinação das nossas escolhas, no uso da vontade, na condição de canalizarmos nossas energias para o bem e nos negarmos aquelas que venham a anestesiar pelas sensações físicas o que nós encontramos por adversidade. Não nos permitamos ao parasitismo, à inércia, à fuga. Não nos sintamos desiludidos ou decepcionados com os erros das pessoas. As pessoas terão seus dias de dificuldade, terão as condições de limitações apresentadas, nem sempre serão gratas pelo bem que realizamos. Não esperemos nas pessoas da conformidade dos nossos recursos e expectativas comportamentos que julgamos ser coerentes. Essa exigência temos que fazer, meu caro ouvinte, de nós para conosco mesmo. Por isso Pedro de Camargo insiste: salvar é educar. O reino dos céus é conquista dos fortes. Eduquemos a vontade, libertando nosso espírito da ignominiosa servidão, do negregado cativeiro do vício e das paixões. Imaginar a salvação fora da alta educação de nossas almas é utopia, ou seja, ilusão, uma utopia dogmática incompatível com a atualidade. Salvemos o mundo, salvando-nos a nós mesmos. Sim, meu caro ouvinte, porque a qualidade do mundo depende da qualificação de cada um de nós. E ele nos convida a transcender dizendo: sursum corda. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 24, versículos 10 a 13. Eis a mensagem do Mestre nos convidando à salvação, ou seja, à libertação da fraqueza, da ideia de inanição, de preguiça, de fuga espetacular. Vamos assumir aquele compromisso do bem que nos cabe, buscando o nosso lugar de servir no nosso núcleo religioso, dentro do lar, na sociedade, para perseverar até o fim, sempre pela coerência, buscando a voz da consciência, do coração e elevando os olhos da alma sempre para o alto, meu caro ouvinte,
colocando a própria vida nas mãos de Deus, desenvolvendo a fé que nos coloca em condições favoráveis de superação, de administração e sucesso nos nossos empreendimentos da vida material enquanto estamos a caminho, mas somos espíritos imortais. Eis a visão além da própria condição da matéria. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.